Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia sábado, dia 2 de dezembro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar a tudo o que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, nesta semana que se encerra o ano litúrgico, temos a feliz oportunidade de reflexionar pouco mais seriamente a respeito de toda a nossa vida, neste tempo presente e também nossa vida futura. Então, iniciemos assim. Qual a idade que você tem hoje? E mesmo se for uma pessoa nascida há pouco tempo ou há mais tempo, não importa. Apenas perceba que já passou um tempo em sua vida. Então note que nesta vida tudo tende a passar e se findar um dia. Nascemos com uma pele de bebê, que maravilha, uma belezinha. Crescemos, amadurecemos e de repente rugas por tudo que é lado. O que fazer com tantas rugas que denotam os sinais de vida que passa? Ou o que fazer com as dores que vão surgindo, as limitações que vão aparecendo naturalmente? Será que valores milionários podem ajudar a rejuvenescer a vida desta ou daquela pessoa? Ora, de certo ponto de vista, sim. Alguns valores podem ser investidos para puxar a pele para cá, para lá, assim, assado. Mas será que os valores capitalistas desta vida podem nos deixar mais jovens ou eternos? Sabemos que não. Então, neste quesito, não importa os valores a serem investidos para esconder a idade desta ou daquela pessoa, pois bem sabemos que tudo um dia passa. Certamente, a este respeito, a verdade sempre estará estampada em nossas faces, e talvez consigamos sim esconder exteriormente nossas idades, mas em nosso interior sabemos que temos um prazo de validade nesta vida, ou seja, haverá um momento o qual, independente de nossa aparência, teremos a nossa vida arrebatada diante de nossos olhos. Pois bem, então como será isso? O que nos aguarda após esta vida terrena? Aos ateus, pode-se dizer talvez que tudo acaba. Aos céticos, talvez acabe. Aos capitalistas, talvez pensem até poder comprar uma outra vida. E assim poderíamos refletir mais. Aos cristãos, pelos méritos do sangue de Jesus, temos a garantia de que esta vida que vivemos no tempo presente não termina, mas haverá um momento o qual precisamos nos desprender dela. Pois para quem crê na vida eterna, apenas celebraremos o que chamamos de passagem, ou seja, passagem da língua hebraica Pessah, que significa Páscoa, que é a ressurreição de Cristo e a ressurreição de todos aqueles que acreditam no Cristo e se unem a Ele. Portanto, celebrar a Páscoa significa celebrar a passagem desta vida para a vida eterna. Ora, bem sabemos que a morte foi o último inimigo a ser vencido por Jesus ressuscitado.
É por isso que nesses últimos dias do ano litúrgico, refletimos seriamente e talvez até em abundância sobre os novíssimos, que são a nossa vida neste tempo presente, a igreja peregrina, o purgatório, a igreja padecente e também a igreja triunfante, todos os santos que já estão no céu. Veja que sobre este assunto, o Catecismo da Igreja Católica diz que, por vezes, nas provas derradeiras da igreja, enfrenta-se um tipo de paganismo proveniente de um messianismo secularizado que é perverso. Uma citação do Catecismo, número 676. Então veja que, não por menos, o próprio Jesus alertou a sua igreja sobre o seu fim escatológico e também sobre o paganismo que deveria enfrentar, que, conforme fala o Catecismo da Igreja Católica, por vezes um paganismo que é perverso. No caso de hoje, na liturgia, tanto a primeira leitura como o Evangelho ressaltam esta perspectiva sobre a vida humana. Com efeito, dependendo da ótica, a visão do profeta Daniel na primeira leitura assombra qualquer que seja o fiel desinformado, pois acentua um Deus justo que fará justiça a todos os injustiçados desta vida presente. A justiça divina recairá a todas as pessoas, contudo, com maior força àqueles que negaram o Deus único de Israel e a chegada do Verbo de Deus. No Evangelho, Jesus diz para ficarmos atentos, a fim de que o dia derradeiro de prova não nos tome por assalto. E assim, possamos todos nós estarmos unidos ao fim último de sua igreja, o fim último da igreja de Jesus, que é levar os filhos à vida eterna. A igreja, conforme o Catecismo da Igreja Católica, ela é sacramento de salvação para todo ser humano. Portanto, segundo o Catecismo da Igreja Católica, a igreja tem uma significação escatológica, ou seja, para entrar na casa de Deus é preciso franquear um limiar, símbolo da passagem do mundo ferido pelo pecado para o mundo da vida nova, a qual todos os homens são chamados. A igreja visível simboliza a casa paterna, para a qual o povo de Deus está a caminho e onde o Pai enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. É também por isso que a igreja é a casa de todos os filhos de Deus, amplamente aberta e acolhedora. Citação do Catecismo, número 1186. Desse modo, fiquemos atentos e precavidos. E como pede Jesus no Evangelho de hoje, vamos regar toda a nossa vida pessoal e familiar com muitas orações e penitências diversas, a fim de não cairmos em nenhuma armadilha arquitetada por Satanás. E assim, prudentemente vigilantes, aguardemos o nosso fim último, pois antes da vida eterna, todos nós devemos enfrentar o juízo particular e final. Que a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, interceda por todos nós, seus filhos. Deus abençoe você e toda a sua família.